Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez, aqui estamos para fazer menção da palavra do Senhor nosso Deus. Está escrito no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, e no versículo 18, com o tema: a diferença entre o justo e o ímpio. Leamos comigo a palavra de Deus. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A palavra de Deus, ela traz este relato e despertamento ao mesmo tempo, relatando a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas traz também um despertamento para nós. Se realmente somos justos, nós vamos fazer a diferença neste mundo de um justo. Se o homem quer viver a impiedade, ele faz a diferença da impiedade. A Bíblia Sagrada, a palavra piedade, a Bíblia diz que Noé esteve, depois da ordem de Deus para construir a arca, 120 anos. Mas se manteve na justiça de Deus, como homem íntegro, um homem temente a Deus, se manteve nesta obediência, nessa justiça. Ele, Noé, sua esposa e seus filhos e suas noras. Mas aos demais se manteram rebeldes contra Deus. Então agora chega o momento da diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença é que o Senhor soube livrar Noé e a sua família, e os ímpios todos pereceram nas águas do grande dilúvio. Aqui nós vemos a diferença entre o justo e o ímpio. Nos dias de Ló não foi diferente. Os homens se mantinham rebeldes e Ló se mantinha fiel a Deus. Chega o momento que o Senhor não suporta mais ver aquela impiedade. Manda os anjos tocar fogo naquela cidade. Primeiro mandando Ló sair do meio daquela impiedade. Ló, sua esposa e suas duas filhas. E a própria mulher de Ló também se mantinha como uma ímpia, apesar de estar unida a um justo. Deus deu escape para Ló e suas filhas. Os anjos indo tocar fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. E a própria mulher de Ló virou um estado de sal. Então, mais uma vez, nós vemos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aí nós vemos também outra diferença entre Moisés e Corá. A Bíblia diz que Corá se rebelou contra as ordens de Deus através de Moisés. Moisés era um justo, um homem temente a Deus, mas veio o outro lado de impiedade. A Bíblia também deixa claro
que Deus, não aceitando aquela impiedade, manda a terra abrir a boca e engolir Corá com todos os seus rebeldes, escapando Moisés e aqueles que obedeciam a palavra de Deus. Portanto, meus prezados irmãos, e a todos que nos assistem, no grande dia do julgamento, no julgamento final, Deus fará também a diferença. Deus mostrará para o ímpio que o justo não morrerá na impiedade, e nem o ímpio na justiça, porque o Senhor dirá naquele dia para os justos: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para o ímpio, para o injusto, Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós todos que praticaram a iniquidade. Então, mais uma vez, se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Meus prezados irmãos, se realmente estamos fazendo a diferença como justo, nós não vamos sofrer o castigo eterno. Porém, se nós agir como ímpio, nós sofreremos o castigo eterno. Portanto, é tempo de procurarmos viver a justiça de Deus, viver como justo e não como ímpio, porque, meus irmãos, são tantas pessoas com nome de cristão vivendo a impiedade, e tantos ímpios parece que até vivendo a justiça, quando na verdade também não é. Porque tem muitas pessoas querendo viver como justo apenas porque dá esmola, porque ajuda o necessitado. Isto faz parte da justiça de um homem e de uma mulher que serve a Deus. Mas não basta somente isso, porque tem pessoas que nem ao menos acreditam em Deus e sabem fazer o bem. O justo precisa entender mais essas coisas, porque isso faz parte também da justiça de Deus, fazer o bem a todos. A vontade de Deus é que nenhum homem pereça. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas infelizmente são mais aqueles que querem viver a impiedade do que aqueles que querem viver a justiça. Meus prezados, meus irmãos em Cristo Jesus, lembre-se que em volta de nós há uma nuvem de testemunha, e não somente isso, mas os olhos do Senhor procuram o ser da terra. Os olhos do Senhor estão sobre todos. O Senhor conhece o homem por dentro e por fora. Deus conhece a todos. E a Bíblia diz que ninguém poderá escapar das mãos de Deus. Aquele que usou de impiedade, se quiser subir, o Senhor o abaterá. Só subirá para a cidade que o Senhor tem preparado para o justo, aqueles que viveram a justiça, aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Não queira viver, meu irmão, de aparência. Não viva unicamente de aparência, mas seja um verdadeiro filho de Deus.
Seja uma verdadeira serva de Deus. Tenha uma boca para louvar, para exaltar a Deus e não para maldizer. Tenha um comportamento de um verdadeiro servo e serva de Deus. Deixe de ser um murmurador contra Deus. Deixe de praticar as obras mundanas, as obras profanas. Nós estamos vivendo de última hora, meus irmãos. E a Bíblia deixa bem claro que outra vez o vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. No grande dia, no dia do grande julgamento final, o Senhor, Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor separará naquele dia os salvos para a sua direita e os perdidos para a sua esquerda. E nesta separação a Bíblia diz que o ímpio será lançado no lago de fogo, será lançado no inferno de fogo. Tem pessoas que não gostam de ouvir esta palavra inferno, mas a palavra é essa mesmo. Se o homem não se arrepender, o lugar dele é o inferno de fogo, é o lago de fogo. Meus irmãos, apesar da Bíblia dizer que nós somos salvos pela graça, mas isso não quer dizer que a graça vai te livrar, vai me livrar se eu viver na impiedade, se eu morrer na impiedade. A graça é para dar um direito que nós não tínhamos, o direito de vida eterna que eu e você não tinha. A graça salvadora, nós outrora não merecia. O próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando a mulher cananeia seguia Jesus pedindo socorro pela sua filha que estava enferma, Jesus disse que não tinha vindo senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deixou claro que não veio para os gentios, mas graças a Deus, que por causa da rebeldia e desobediente dos judeus, o Senhor disse, eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam, mas agora a todos quanto me receber, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aproveite, meu irmão, esta oportunidade que Deus te dá hoje. Aproveita, meu amigo, esta oportunidade que Deus te dá hoje. Nós éramos destituídos e separados da glória de Deus e não tinha direito de salvação. Então procuremos viver a justiça de Deus, abandonando o mundo com as suas concupiscências. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, façamos a diferença neste mundo. A Igreja de Cristo é um marco neste mundo. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda, a Bíblia diz que é o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz também que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos,
para não lhe resplandecer a luz do Evangelho. O inimigo tem lutado e vai lutar ainda muito mais, porque ele sabe que a vinda de Jesus está às portas. Jesus está voltando, breve ele voltará, para arrebatar um povo zeloso e de boas obras. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a todos quanto nos assiste agora, não brinque com a palavra de Deus, não brinque de ser crente, mas seja crente com sinceridade, seja um verdadeiro e uma verdadeira serva de Deus. Você pode até estar falando consigo mesmo: eu sou crente, eu já aceitei Jesus. Resta saber se realmente nós estamos sendo justos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, como o Senhor exige de cada um de nós. Não basta apenas dizer que somos crentes, pois o apóstolo Tiago diz que até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. E ultimamente o que nós temos visto é pessoas com nome de crente fazendo muitas atrocidades, cometendo o erro que eles sabem que está errado e continua no erro. Sabe que está pecando contra Deus e insiste em relutar contra a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós não nos humilharmos a Jesus, se nós não nos convertermos dos nossos pecados, da nossa transgressão, naquele dia nós vamos fazer a diferença. Mas é uma diferença triste, é uma diferença de perdição eterna, de condenação eterna. E não é essa diferença que Deus quer que façamos. Ele quer que nós façamos a diferença de um homem e de uma mulher justo, de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa que ame a Deus, de uma pessoa que viva unicamente para Deus. Você é justo, meu irmão? Justo só um que é Deus. Mas Jesus é quem fala nas suas palavras, que todo homem, para entrar no céu, tem que ser justo. O versículo que lemos diz que outra vez veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. A Bíblia chama Ló, ou Jó, de justo. Ele foi chamado de um homem justo, íntegro, um homem que não negava o Senhor por nada, que não trocava o Deus Jeová por nada. Será que nós não estamos trocando o Senhor Jesus por alguma coisa? Será que nós temos renunciado mesmo a este mundo, as coisas profanas deste mundo? Ou ainda estamos alinhados com alguma coisa? Ou ainda estamos buscando alguma coisa neste mundo? A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia fala de mundo, está falando das coisas profanas, coisas erradas, tudo aquilo que é pecado contra Deus. Se não for assim, Deus não tinha dito que o fim viria. E neste fim, que é o tempo final, o dia final, Ele ia fazer essa escolha. Ele ia escolher os justos salvos para as suas bodas, e os perdidos lançados no lago de fogo. Não é isso que Deus quer para ninguém. Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer condenar o homem. Mas certamente, se você não entende ainda a palavra de Deus,
Certamente que você está pensando agora, como é que Deus vai lançar seus filhos no inferno? Eu te garanto, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte, que os filhos de Deus nenhum vão ser lançados no inferno. Porque filho de Deus só é aqueles que fazem a vontade de Deus. O ímpio não é filho de Deus, o ímpio é criação de Deus. Pense consigo agora. Nem tudo aquilo que Deus criou é filho dele. Deus criou a cobra, a onça, o leão, os animais, irracional. Tudo neste mundo foi ele que criou. Mas nem tudo é filho dele, é apenas criação ou criatura dele. Os filhos de Deus é aqueles que são regenerados pelo sangue de Jesus. São aqueles que um dia levantaram a mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E precisa fazer isso? A Bíblia diz que aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens, ele também confessará o nome desta pessoa diante do seu Pai que está nos céus. Porém, aquele que negar o seu nome, o que negar o nome de Jesus diante dos homens, o Senhor o negará também diante do seu Pai que está no céu. Se você nunca levantar sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, você não vai ser salvo, meu irmão. Você não vai ser salvo, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ou o homem se humilha, ou o homem aceita o Filho de Deus como Salvador, não vai ser salvo. Jesus não morreu por acaso. Jesus não morreu para aparecer, para ser importante para este mundo. Ele morreu é porque o mundo estava todo perdido. E somente o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos resgatar do mal, para nos resgatar da condenação do inferno. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você quer fazer a diferença, meu irmão? Você quer fazer a diferença? Você que ainda não fez? Porque você, meu irmão, que está me assistindo agora, que já fez a diferença, dê glória a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Dê glória. Louve o Senhor, porque você está fazendo a diferença como justo. Mas você, meu irmão, que não tem feito a diferença, faça a partir de agora. Se humilhe, cai nos pés de Jesus com o rosto em terra, peça perdão a Deus e confie no poder que há no sangue de Jesus. Meus irmãos, Jesus pode vir agora. Receba estas palavras. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.